Agora, na União FM, Papo de Mercado com Larissa Brito. Muito boa noite, estamos começando mais um Papo de Mercado, nosso encontro de todas as segundas-feiras. Hoje a gente está recebendo aqui o Dr. Mário Carlet, um parceiro aqui da Rede União de longa data e que vai compartilhar com a gente um pouquinho mais da história dele dentro da odontologia, da cirurgia aqui no Vale dos Sinos e também dentro da academia e também novos rumos, né, doutor? Novos projetos. Novas ideias. Novas ideias. Então a gente está aqui recebendo o Dr. Mário, que vai poder compartilhar um pouquinho dessa trajetória e contar aí algumas novidades pra gente. Sou Larissa Brito, apresento o Papo de Mercado todas as segundas à noite. Lembrando também que a gente tá com transmissão por imagens no YouTube e vai ficar disponível essa conversa lá. Se porventura alguém perder alguma parte da conversa, depois consegue recuperar lá no YouTube. Bom, doutor Mário, primeiramente, gostaria de agradecer a presença do senhor aqui nos nossos estúdios nessa noite. Muito obrigada. O prazer é meu, né? Quem agradeço sou eu, né? Doutor Mário, que tem essa voz também, né? De radialista. De locutor, né? Uma voz imponente, mas voz de professor também, né, doutor? Quase, que tem que ter uma projeção vocal, às vezes, mais né? de 30 anos, né? Lecionando aí. É verdade, bastante tempo formando aí outros profissionais. Bom, doutor, eu sempre gosto de começar a nossa conversa com a história daquilo que levou o senhor para esse ramo de atuação. O que levou o senhor para o ramo da odontologia? Como é que foi isso? Como é que foi esse início de trajetória? Bom, Larissa, assim, o que eu vou te explicar, assim, eu sempre digo que a minha vida nunca foi muito planejada, assim, as coisas meio que vão acontecendo e a gente tem um norte para seguir, né? Mas as coisas meio que acontecem, né? Aconteceram muito na minha vida e que às vezes foram me levando para um lado ou para outro lado. A área da saúde, assim, sempre foi uma área que me interessou, né? Desde a minha época de estudante do Sinodal, em São Leopoldo, eu sou de São Leopoldo, e foi a área que eu sempre gostei. Eu tenho dois irmãos que são médicos, eu tenho uma irmã gêmea, inclusive, que é o senhor tem uma irmã gêmea? Tem uma irmã gêmea que é pediatra e psiquiatra, E a área sempre foi voltada para esse lado, né? E na época a odontologia me pareceu mais interessante e tal, na época de fazer vestibular e tal, quando acabou, na época a gente chamava de segundo grau, né, o ensino médio, e eu acabei fazendo vestibular. Na época meu pai não tinha condições de manter os dois, já era difícil manter os dois no Sinodal, então manter os dois em universidades privadas era pior ainda, era difícil. E a gente está falando dos anos 80, né? Porque isso hoje aí, em dia isso ainda é difícil, exatamente. Mas antigamente era mais muito difícil mais ainda, difícil. Né? Exatamente, 1980, exatamente isso. E na época a minha irmã passou no vestibular em Caxias, na UX, em medicina, e meu pai disse, olha, tu vai ter que passar numa federal, né? Senão não consigo manter os dois ainda, em apartamento, morando fora da cidade ainda e tal. E aí eu fiz vestibular para odontologia na UFPEL, em Pelotas, né? Na época a ideia era fazer na URGS, mas com aquela obrigação de ter que passar, e na época não era muito concorrido. Na UFPEL era um pouco menos concorrido, eu acabei passando no vestibular e fui morar lá. E a minha vida meio mudou dali para frente, né? Eu fiz toda a... E desde que eu entrei na graduação, né, apesar de a ideia era odontologia, mas eu nunca tive nenhum interesse pelo lado clínico, né? Sempre foi o lado da cirurgia mesmo. Eu comecei já sendo monitor de anatomia no início da faculdade, as primeiras disciplinas mais voltadas para esse lado. Depois fui monitor de todas as disciplinas de cirurgia. E casualmente, então, como digo, a minha vida não é muito... A UFPEL, né, na época e agora de novo, né, ela era uma referência no Brasil dentro dessa especialidade, né, na cirurgia bucomaxilofacial, né. Na época existiam 3 mestrados só de cirurgia no país, né. O doutorado tinha um só, que era em Araçatuba, em São Paulo, e tinham 3 mestrados, e o mestrado do MEC era da UFPEL, né. Isso eu não sabia, né? Isso foi apareceu para mim assim. Não foi algo que o senhor pesquisou e vou para essa área e vou para essa universidade por isso, né? Não. Aconteceu. Exato, não sei. Isso aí para mim foi uma novidade, né? Eu gostava da cirurgia e casualmente eu caí lá num centro que era muito reconhecido no país todo, né? E
Quando eu estava me formando, a ideia, né, era voltar para São Leopoldo e abrir um consultório, porque meu pai não tinha condições já de manter os dois, né, os dois irmãos e tal. Minha irmã estava se formando também, ia fazer residência em Porto Alegre e tal. E era montar um consultório, mas eu não queria ser clínico, né, eu queria fazer cirurgia, né. E lá tinham 2 cursos, né, tinha um curso de especialização, né, que era a minha ideia original, né? De fazer o curso e com o diploma de especialista vir aqui para a região e trabalhar nos hospitais da região aqui e tal. Essa era a minha ideia. E como eram poucas as especializações, tinha muita demanda, né? Tinha bastante demanda na área, sim, né? aqui na região poucas pessoas, era tudo Porto Alegre, então não tinha, era uma região ainda bastante crua nessa área. E a minha ideia era fazer isso, né? E daí fazer o curso de especialização, né? Eu nunca pensei em lecionar, né? Nunca foi muito a minha ideia tinha um curso de mestrado e especialização. E casualmente no ano que eu fui fazer a prova, que eu estava me formando na faculdade, né? Eu fui fazer a prova para entrar no curso. Na época o MEC, né? No caso a CAPES, né? Que fornecia as bolsas para os mestrandos lá, resolveu dar uma mexida no curso de mestrado, né? Porque tinha muito pouca produção científica, eles investiam e o pessoal não defendia dissertações e tal. Porque, para o ouvinte entender, né, o mestrado para formar professores. Para tu ter produção direito à bolsa, isso. Tu tem que produzir para cientificamente contribuir com aquela área de conhecimento para formação de novos profissionais, enfim, né? Tu tem que dar um retorno para quem investiu, né? O governo investia, né? E o curso de mestrado estava muito parado, assim, o pessoal não... E aí, na época, porque o pessoal fazia o curso de especialização e ia embora e não defendia as dissertações e a produção de mestres era muito pouca, né? E aí a CAPES, na época, eu me lembro muito bem, né? Resolveu dar uma mexida no curso e aí cancelou o de especialização e abriu só o de mestrado. Bem na época que eu ia fazer a prova, né? E aí eu acabei tendo que fazer a prova pro mestrado, né? E era bem mais concorrida, porque tinha vários concorrentes que eram professores de cirurgia já em outras universidades e que vinham para tentar ter o título de mestre, né? E eu era um formando, né? Eu era um formando de graduação, não tinha currículo. Que idade o senhor tinha? 23, eu acho. Nossa, bem gurizinho. 23. Eu estava me formando, né? E aí teve a prova, eu lembro, eu passei em 3º lugar na prova, né? Na prova para entrar no mestrado, né? Para entrar no mestrado, nós éramos em 4, daí eu fiquei em 3º na prova, né? Daí, para começar em março, eu me formei em dezembro, e em março já começou o curso, eu não tive nem tempo de curtir, assim, né? Como você estava formado, né? Cirurgião dentista, não cheguei nem a curtir, eu continuei sendo aluno, né? Eu só mudei de categoria, né? Mas continuei sendo estudante, né? Morando na mesma casa, no mesmo lugar, vivendo de bolsa também do mesmo jeito que eu já vivia antes, né? Quer dizer, não mudou nada, né? Para mim foi uma coisa bem complicada, porque meus colegas todos de graduação, né, se formaram, foram embora para suas cidades, né? Nós éramos em poucos que eram da região ali, né? E foram trabalhar nos seus consultórios, ganhar dinheiro. Eu continuei lá, continuei como aluno, né? Uma coisa muito interessante, assim, mais 3 anos, né? E aí, quando eu estava terminando o curso, ainda a ideia não era lecionar, né? Ainda a ideia era pegar o título de mestre, vir aqui para Porto Alegre, no conselho, e registrar e ganhar um título de especialista, né? Para trabalhar como na privada, clínica privada, né? Nos hospitais e consultório privado. E aí abriu o concurso na universidade para professor de cirurgia, que não abria 20 anos, né? As coisas vão se encaixando, né? Por isso que eu te disse, assim, a minha vida nunca foi... As coisas foram acontecendo. Abriu o concurso para a universidade, para uma vaga de professor de cirurgia, que não abria há muito tempo. E aí meus professores lá, porque eu já tinha sido monitor deles desde a época da graduação, né? Monitor, depois estudante de pós-graduação, me convenceram a fazer o concurso, né? Eu digo, mas eu não quero, né? Não, mas faz por questão de currículo e tal, porque não vão chamar mesmo, porque esses concursos, né, o pessoal é aprovado e depois não é chamado, né? Fica em cadastro de reserva, né? Então faz só por questão de título, né? E aí eu fiz o concurso também, e foi bem difícil, né? E aí eu passei em primeiro lugar no concurso. E eu tive que apressar a defesa da minha dissertação também para poder fazer o concurso já com o título de mestre. Eu tive que apressar em 2 meses a minha dissertação, então foi
Acabei dando uma pneumonia lá, porque eu ia a madrugada inteira para terminar a minha dissertação. E quase não é frio lá em Pelotas. Exato, frio e úmido, né? Para terminar a dissertação, para poder já fazer o concurso já com o título de mestre, né? E aí passei, e aí em questão de 2 meses chamaram, né? Foi nomeado no Diário Oficial, né? E quando eu vi, eu estava dentro da universidade, né? Concursado, né? Lecionando cirurgia, né? Já no semestre seguinte, né? E aí fiquei, né? Dava aula na graduação, na graduação e na pós-graduação, né? No mestrado também, trabalhava muito, né? Porque eu era professor mais novo, né? Nessa época eu já tinha uns 26, entrei com 26, 27 anos, né? Era o professor mais jovem, então tudo que ninguém queria fazer, né? Que ninguém queria fazer era eu que tinha que fazer, né? Os plantões sempre era eu, né? Os plantões dos hospitais para dar suporte para os pós-graduandos que faziam plantão nos pronto-socorros, era sempre eu, né? E aquilo foi... Mas eu sempre tive o objetivo de empreender, né? Sempre quis ter clínica privada, e o concurso que eu fiz, e ninguém me enganou, né? Eu deixo bem claro, eu fiz um curso para dedicação exclusiva sabendo que era isso, né? Ninguém me enganou, né? Eu sabia que o meu concurso era para isso, né? Que não ia conseguir conciliar não tinha como, né? possibilidade. Não tinha como, né? Era impossível, né? Era contratual isso, né? E eu digo, não vou, né? Eu quero ter consultório, eu quero ter meus próprios pacientes, eu quero ter minha própria clínica, eu quero ter meus colegas que trabalham comigo. Eu até posso lecionar de novo, né? Mas eu quero associar isso à minha prática privada, né? Sempre quis isso. E aí chegou uma hora que eu digo, eu vou ter que sair, né? Não tinha mais como, né? Aí eu fiquei uns anos lá e acabei daí voltando aqui para o Vale dos Sinos, né? Para São Leopoldo, que é a minha cidade, inicialmente. E aí na época daí a gente montou uma clínica, né? Eu tinha um sócio, montamos uma clínica em São Leopoldo e aqui em Novo Hamburgo. Foi a minha primeira clínica de Novo Hamburgo, na Vica Nabarro, né? A primeira clínica, isso em 92, se não me engano, 2 ou 3, né? Aí montamos a clínica com tudo que tinha de melhor na época, assim, né? Foi a primeira clínica na região que tinha sala de cirurgia, né? Que tinha, acho que eu tive o primeiro autoclave da cidade também, né? Hoje em dia todo mundo tem, né? Mas na época o autoclave era uma coisa, era um monstrengo, o tamanho da parede. Autoclave, para quem não conhece, é o equipamento para esterilização, né? Porque na época os instrumentais esterilizavam com estufas, né? Hoje em dia nem se fala isso para alunos, eles nem sabem o que é, né? Mas na época estufa e autoclave se destinava a esterilizar roupas, né? A gente usava roupas, não existia roupagem descartável, era tudo, tinha que lavar, passar, roupa de cirurgia, né? Então a gente tinha um autoclave que era um monstrengo imenso, assim, enorme, né? Mas aquilo foi indo, né? E os colegas aceitaram bem, assim, a gente visitou todos os clínicos na época da região e começaram a encaminhar paciente, e a coisa foi, né? Aí durante 10 anos eu tive consultório na Vica Nabarro, e aí no ano 2000, daí em 2001, 2002, a gente terminou aquela clínica e eu abri a minha, daí uma sozinho, daí na Rua Bento Gonçalves, ali eu fiquei mais 10 anos, né? Muito feliz, né? E eu acabei saindo dali porque não tinha mais espaço, até ficando pequena a clínica, né? Na Bento Gonçalves, e fui para onde eu tô até hoje, que é no Centro Clínico do Hospital Regina, ali, né? Que é meu consultório definitivo, né? Que eu estou ali, então, desde 2010, né? 2010, que é o meu consultório. E trabalhei sempre nos hospitais da região aqui, né? No Regina de início, depois no hospital, na época o São Rafael, que depois acabou virando o hospital da Unimed, em São Leopoldo, um tempo, no Hospital Geral também, quando eu cheguei aqui eu operei bastante ainda, né? Durante um tempo, em Porto Alegre, na Santa Casa, até hoje também, né? E nesse tempo todo, nesses anos todos aí, década de 90 e início dos anos 2000, eu acabei fazendo outras coisas, né? Daí acabei voltando para a academia, né? Comecei lecionando aí em cursos de pós-graduação, né? Lecionei em vários lugares, né? Lecionei em Campinas, lecionei na UCS, em Caxias, lecionei em Passo Fundo, mas sempre em curso de pós-graduação, né? A graduação praticamente meio que saiu da minha vida, né? A graduação. E aí voltei a estudar, e aí fiz o doutorado daí, porque eu estava voltando para a academia, né? Aí o doutorado foi depois disso, né? Em cirurgia, sempre cirurgia, né? E aí entrou uma outra especialidade junto, né? Que é a
implantodontia, né, que daí, e isso eu tenho orgulho, assim, eu acho que eu fui um dos pioneiros aqui na região, né, isso eu tenho certeza, assim, né, um dos pioneiros do estado também, né, aqui no estado, um dos primeiros a fazer implante aqui, no caso, fomos nós, né. Que é um procedimento mais complexo, né, doutor? Hoje ele está bastante popularizado, né, assim, mas no começo era bem complicado, era muito caro também, né, o investimento era muito alto, os pacientes não entendiam muito, os colegas também, os clínicos também tinham uma dificuldade em entender. Hoje, qualquer menino que sai da graduação, ele já sai colocando implantes, né, mas na época, nós estamos falando do início dos anos 90, né, era bastante complicado isso, e a gente tinha que fazer curso fora, tinha que sair, viajar, então todo esse empreendimento a gente teve que fazer, né? E buscar conhecimento, né? Investimento, né, exatamente, em material e em conhecimento. Então tudo a gente foi galgando aos poucos, né? E aí eu voltei para a academia, e doutorado e tal. E chegou uma época que nós estávamos conversando antes, né? A gente estava fazendo uma conversa antes aqui. Né? Que chegou uma época da minha vida que eu estava numa transição, assim, eu já tinha feito mestrado, não estava lecionando, uma época, uma questão de uns 2 anos que eu fiquei sem lecionar, mas eu nunca consegui parar de estudar, né? Eu sempre gostei de estudar, né? E que eu acabei fazendo uma segunda faculdade, né? Tem gente que até não sabe disso, né? Hoje em dia quase todo mundo já sabe, né? Mas eu acabei fazendo direito, né? Imagina, o senhor dava aula nessa época também? Foi nessa época. Quando eu comecei, ainda não. Foi uma época de transição, que eu estava meio cansado de lecionar, e eu estava só na clínica privada. Mas eu queria fazer uma outra coisa, né? Só trabalhar não dava, tinha que ter mais uma coisinha. Tinha que estudar, né? E eu não queria fazer pós-doutorado, não queria fazer... Eu não ia mais, a minha ideia não era mais voltar para a academia, né? Mas eu não queria deixar de estudar. Aí eu comecei... Hoje eu leciono, né? Eu leciono direito também, né? Eu leciono na odontologia legal, em alguns cursos de especialização em Porto Alegre, né? Eu associo as duas coisas. E eu sempre conto essa história, assim, que o direito também caiu no meu colo, assim, também por acaso, assim, não por acaso, né? Aí eu queria fazer um segundo curso, né? Uma segunda faculdade, né? E eu queria fazer sociologia. Essa era a minha ideia. Eu não queria fazer... A minha ideia era fazer... Eu sempre gostei de gente, né? De trabalhar com gente, né? Era fazer ciências sociais. Essa era a minha ideia. Eu queria muito fazer isso. E na época eu tinha um parceiro de tênis, jogava tênis comigo sexta-feira de manhã, que era advogado, né? E eu conversando um dia lá, ele disse, não, mas tem que fazer direito, porque é ciências jurídicas e sociais e tal, e tu pode trabalhar com isso depois e tal. E eu gostava da ideia, né? Mas eu digo, mas eu não vou fazer agora, eu já tinha 36 anos, né? Fazer uma graduação, né? Entrar numa graduação agora, né? Não, mas tem que fazer e tal. Quando eu vi, eu fiz, entrei na Unicinos, aí no curso de Direito. E foi indo, no início eu achei que não ia terminar e tal, fazia no início 3 cadeiras, depois 4, depois 5, quando eu vi estava me formando, né? Quando eu vi me formei em 7 anos, né? E até hoje, daí durante um bom tempo ficou na gaveta, né? Eu continuei fazendo o que eu fazia, né? Nesse meio tempo eu voltei para a academia, né? Que eu não ia fazer, que não era mais a ideia, voltei a lecionar cirurgia, que sempre foi a minha praia, né? Aí voltei a estudar só cirurgia mesmo, e o jeito ficou na gaveta, né? Durante alguns anos, assim, né? E ele saiu da gaveta, depois a gente vai contar mais sobre essa história aí. Ele saiu um pouquinho antes já, né? Eu comecei a lecionar também essa área, né? Dentro de cursos de pós-graduação da odontologia, né? Odontologia legal, né? Comecei a lecionar esse lado também, usando o meu conhecimento de direito, né? Para isso também, né? Isso tanto naquela época lá na ABO em Porto Alegre, como agora na Fevale também, né? Sim, o senhor estava professor da Fevale até o ano passado. Até o ano passado, na cirurgia, na anatomia, na cirurgia e na odontologia legal, né? Esse segmento, né, da cirurgia dentro do curso de odontologia, o senhor vê que ao longo desses anos todos que o senhor trabalha com isso, né? Lembrando que a gente está conversando aqui com o Dr. Mário Carlet, né? O senhor percebe que há mais interesse, que se expandiu mais, porque como o senhor mesmo disse, né, lá no início quase não tinham profissionais capacitados para fazer esse tipo de trabalho. Hoje o senhor percebe que as pessoas já entram na graduação daqui a pouco querendo fazer cirurgia? Sim. Eu sempre digo assim, as pessoas, os alunos de graduação, porque aí quando aconteceu a Fevale na minha vida, quando a Fevale começou o curso de odontologia, a questão de 6 anos, né, e aí eu acabei entrando nas primeiras turmas, né,
E eu entrei na anatomia, né? Porque era o começo da faculdade, não tinha cirurgia ainda, né? Então eu meio que fui criado junto na Fevale, junto com o curso mesmo, né? Desde a anatomia, do começo da graduação. Já tinha alunos voltados para esse lado, né? Totalmente voltados para o lado da cirurgia, né? E é uma coisa interessante, a gente sempre fala, né? Desde a época de Pelotas mesmo, que eu lecionava na UFPEL e depois em Caxias, né? Que eu sempre digo que os alunos de graduação, eles namoram com a cirurgia e casam com a clínica, né? Depois poucos fazem, né? Mas eles namoram com a cirurgia a faculdade toda, né? Eles querem fazer cirurgia, depois eles acabam indo para outros lados, né? Mas o senhor acredita que isso é pela questão de dificuldade de mercado, pela dificuldade do dia a dia Eu acho que pela mesmo? dificuldade de acesso a cursos, né? Hoje não está tão mais difícil como era, mas na época era muito limitado a quantidade de cursos de formação, né? De bons cursos de formação. Ainda hoje, assim, me perguntam, alunos de graduação, onde é que o senhor acha que eu tenho que fazer? Porque a gente... Curso de formação, curso de pós-graduação de cirurgia é bem complexo, né? Para ser montado, né? A montagem é muito complexa. Porque ele tem um lado voltado exclusivamente para consultório, né? Para a cirurgia que a gente chama de cirurgia oral menor, né? Que é aquela que mantém o profissional trabalhando, né? Que é fazer siso incluso, fazer cistos de maxilares, a implantodontia hoje, enxertos em geral. Eu queria entender um pouquinho mais mesmo do que é a cirurgia bucomaxilofacial. Exatamente, porque ela tem dois lados, né, Larissa? Isso eu digo, ela tem dois vértices, né, bem definidos, né? Bem definidos. O nome da especialidade é cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Então, a cirurgia é essa que nós estamos falando agora, né? Que é a cirurgia mais de consultório, sisos inclusos, dentes retidos, outros dentes retidos. Siso incluso, para explicar, é aquele que está dentro, aquele que não saiu, que fica dentro do osso. Eu tenho um desse, doutor, eu tenho um desse. Morro de medo de tirar. Mas é aquele que fica dentro do osso, que fica de ladinho, às vezes. Incluso, né? Quer dizer incluído, né? E aí tem o siso normal, que é aquele que vem para a boca. Que incomoda, né? Exato, que acaba erupcionando, né? Então tem os casos mais complexos cirúrgicos são voltados para o cirurgião bucomaxilofacial, né? Cistos maxilares, né? E os enxertos maiores, levantamento de seio, tal, são cirurgias para implantodontia, né? Essa é a cirurgia, vamos dizer assim, oral menor, aquela que é o dia a dia do profissional. Que pode ser feita às vezes na clínica. Na grandiosa maioria das vezes no próprio consultório do profissional, né? Se ele tiver um ambiente cirúrgico bem legal, né? Com uma boa antisepsia e tal, tiver um ambiente cirúrgico próprio para isso, ele vai fazer com anestesia local, às vezes com uma sedaçãozinha mais superficial, mas ele consegue fazer, que é a cirurgia chamada ambulatorial, né? Que a maior parte das vezes no próprio consultório com anestesia local. E as cirurgias maiores, né, aí demanda um ambiente hospitalar, anestesia geral. Que nós temos também a cirurgia, né, maior, os grandes cistos, as cirurgias ortognáticas, né, cirurgias para a gente consertar discrepâncias de crescimento de maxila e mandíbula, né, que aí demanda hospital, e a parte da traumatologia, né, que são as fraturas de face, né. As fraturas de face dos ossos faciais são resolvidas por cirurgião dentista. Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem disso, né? Fratura de nariz, aqui na cidade quem opera são cirurgiões bucomaxilofaciais. Fraturas de soalho de órbita, eu tenho uma amanhã no Hospital da Unimed, são resolvidas pelos cirurgiões bucomaxilofaciais. Então, as cirurgias de ossos da face, as fraturas de ossos da face, correspondem à traumatologia, que é o segundo vértice da especialidade, né? Cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Então, montar um curso desses de pós-graduação, ele é muito complexo, porque tu tem que prover para o aluno a parte ambulatorial, que é um pouco mais fácil de prover, né? Clínicas, que ele vai fazer sisos inclusos e tal, mas também ele tem que ter um lado hospitalar, né? Ele tem que aprender as duas coisas, né? Então, às vezes um curso ele opta mais por um lado, menos por outro. Então, os cursos eles são complicados. Então eu acho que a falta de profissionais, tu perguntaste ali a quantidade de profissionais, eu acho que é menor, né, em função disso também, né? Porque os cursos, às vezes, o acesso a bons cursos, né, é bem complexo. Hoje tem bastante, né? Hoje nós temos vários, aqui no estado tem vários cursos disso. E as pessoas também procuram mais essa especialidade. Sim, né? As pessoas conhecem mais, né? Hoje as pessoas já conhecem, né? Eu recebo pacientes no consultório, às vezes
A maioria ainda é indicação de outros colegas, né? Mas ainda eu recebo pacientes que vêm por conta deles, porque conhece exatamente o que um cirurgião bucomaxilofacial faz, né? Coisa que há uns anos atrás era uma coisa totalmente inconcebível, né? Ele não imaginava isso, né? Que uma fratura de face, por exemplo, uma fratura de mandíbula, não era um médico e sim um cirurgião dentista que resolvia isso, né? Que reduzia uma fratura dessa. Mas assim, a quantidade de profissionais que tem hoje no mercado é muito maior do que tinha na minha época, né? Isso aí. E algumas áreas também, subespecialidades, né? A própria implantodontia, né? Que hoje ela é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia, mas durante muito tempo no Brasil ela entrou pela mão dos cirurgiões bucomaxilos, né? Que não era uma especialidade ainda, né? Estabelecida, né? Os cirurgiões bucomaxilofaciais no Brasil é que trouxeram a implantodontia também, né? Então, ela abarca um mercado, né, muito grande, né? Uma gama de procedimentos muito grandes, né? Mas nós temos várias subespecialidades aí, né? Inclusive a harmonização orofacial, né? Também começou talvez pela mão dos cirurgiões bucomaxilos e dos ortodontistas, né? E dos bucomaxilos, mas hoje nós temos gente que já vai virar, inclusive, já virou, inclusive, especialidade, né? Pois é, a gente entrou aí nessa área essa questão das harmonizações, né? E essa mudança do mercado da odontologia, que também tem um pouquinho a ver com essa mudança que a gente vai falar um pouquinho mais agora no próximo bloco. A gente está se encaminhando para o intervalo comercial, mas para essa nova fase da carreira do senhor, que o senhor está já conquistando esses espaços, enfim, né? Com novas ideias, né? Essas novas ideias. Então não saiam daí que a gente vai contar um pouquinho mais dessas novidades no próximo bloco. Lembrando que a gente tem também a transmissão por imagens através do YouTube da Rádio União, do canal oficial. E na volta do intervalo a gente conta um pouquinho mais esse suspense aí. No podcast Clínica Legal, Saúde e Direito se encontram. Apresentado pelo Dr. Mário Carlet, cirurgião bucomaxilofacial com mais de 35 anos de experiência e advogado especializado em responsabilidade civil na área da saúde. Aqui você encontrará conversas profundas e esclarecedoras sobre os desafios, inovações e interseções entre a prática médica e as questões jurídicas. Clínica Legal com Dr. Mário Carlet está disponível no YouTube e Spotify. Estamos de volta com o Papo de Mercado nessa segunda. Todas as segundas a gente traz histórias inspiradoras de pessoas que fazem a diferença aqui na nossa região, né? E hoje a gente está recebendo o Dr. Mário Carlet, que já trouxe no primeiro bloco a longa experiência na academia, né? Com clínica, como cirurgião bucomaxilofacial. E o doutor estava contando pra gente no bloco anterior que sempre foi uma pessoa que gostou muito de estudar, num determinado momento ali da vida, não quis fazer um pós-doutorado, né, doutor? E decidiu fazer uma faculdade de Direito, né? Uma outra faculdade. E me conta um pouquinho mais como foi essa relação com o direito. Pois é, Larissa, assim, quando eu saí do ensino médio, voltando um pouquinho lá no Sinodal de novo, né? E eu queria a ideia era fazer odonto, né? E eu fiz vestibular em Pelotas, como eu te contei, e fiz também na Unicinos, né? E na Unicinos não tinha odonto, não tinha medicina, não tinha nada que eu... E eu acabei fazendo vestibular para direito, né? Porque eu vou botar direito aqui, né? E acabei passando e a minha vaga, como eu não cursei, né? Acabou ficando lá, né? Até é muito interessante, isso foi no ano de 1980, né? E quando eu voltei em 96, eu tinha o mesmo número, tinha a mesma matrícula. Né? Digo, quando os funcionários me olhavam, assim, que eu ia pedir alguma coisa na biblioteca, me olhavam com uma cara, esse cara está aqui há 18 anos, 17 anos. E não formou ainda. Era muito interessante. Então eu tinha essa vaga lá, né? E, então eu gostava, sempre gostei de ler sobre isso, né? Sempre li livros de direito e de tribunal e coisa. Eu acho que todo mundo é um pouco aficionado por essa área, né? E eu tinha, mas não era a minha principal escolha, né? Então ficou muito tempo lá. E nessa época eu resolvi então fazer uma segunda faculdade, como eu te contei, a ideia era fazer sociologia, ciências sociais, e esse meu amigo aí que jogava tênis comigo me convenceu a fazer direito, porque era ciências jurídicas e sociais, né? E que eu podia ter uma segunda profissão para quando eu me aposentasse, continuar trabalhando, porque não ia parar de trabalhar, né?
Eu entrei na faculdade, primeiro devagar e tal, e quando eu vi, estava me formando e, como eu te falei, daí de início eu já tinha voltado a 1000, né, a lecionar de novo cirurgia, né, então não deu tempo para o direito, né, para exercer, né. Fiz a prova da OAB, passei direto na prova da ordem, né, direto quando me formei, eu tenho orgulho de dizer na primeira prova que eu não ia fazer outra também se não passasse. E pago a minha OAB religiosamente todo ano, mas ficou na gaveta, né, por bastante tempo. Até que eu comecei, então, a tentar associar as duas áreas, né? Quer dizer, comecei a associar na década de 90, agora voltando um pouquinho lá para o final da década de 90, começou, né, uma judicialização, né, da medicina, né? Começou pela medicina e que está muito em voga isso hoje, né? E a odontologia sempre veio um pouco atrás da medicina, né? Começou a judicializar muitas coisas, né? Essa relação, primeiro médico-paciente, profissional-paciente, começou a ficar bem complicada em algumas situações, essa popularização, né, da saúde, né, com os planos de saúde primeiro e tal, então os pacientes passaram a ser muito mais números do que nomes, e as ações judiciais, né, contra profissionais de saúde começaram assim cresceram vertiginosamente, né, de início na medicina, né, mas a odonto também começou a entrar nisso, né? Isso, eu lembro muito bem isso, na metade dos anos 90 ali começou, né? Bem na época que eu estava fazendo a faculdade, né? E na época a gente teve, eu sempre dei assessoria para vários advogados nessa área, né? Para defender colegas, né? Defender colegas, dentistas, médicos. E eu comecei a ver que existia uma dificuldade, assim, né? Nos profissionais do direito, né? Nos operadores do direito, né? Tanto os advogados e até os juízes e promotores, mas os advogados, que a gente lida diretamente, né? De entender, né, muita coisa, como é que conhecem muito bem o direito, né? É a parte da responsabilidade civil, né, da área médica, mas o dia a dia de hospital, de bloco cirúrgico, de relação profissional-paciente, sem entrar muito em fisiologia própria de cada paciente, de cada pessoa, né, que são diferentes, né? Mas as rotinas ali, as né? rotinas, a relação com o pessoal auxiliar, né, com o pessoal da enfermagem, com o anestesista na sala, quer dizer, essas relações todas, era difícil de explicar isso muitas vezes, de passar isso para o advogado, e o advogado até o próprio advogado colocar isso na sua defesa para tentar convencer o juiz, né, da história, né. Então eu digo, alguém vai ter que fazer essas duas coisas, né? Quer dizer, assim como tem advogado e engenheiro também que vai lidar com essa área, né? Quer dizer, o advogado pode ser arquiteto também que vai lidar com essa outra. Quer dizer, pode ter um advogado também, médico, um advogado cirurgião dentista, que conheça essas duas partes, né? E aí eu comecei de leve a oferecer esse tipo de serviço e ser consultado por alguns colegas e de início para orientar, né, que é o que a gente tem feito até hoje, né, muito mais a parte profilática, né, a parte preventiva, né, como é que isso eu falo para os meus alunos, como é que deve trabalhar de uma forma mais segura para não evitar é impossível, né, mas para minimizar a chance de uma demanda judicial, né, quer dizer, a relação profissional-paciente, como é que ela tem que se dar, né, de respeito mútuo e essa relação muito mais honesta, assim, tal, para evitar que chegue num ponto, né, que perca essa relação e que a coisa acabe no judiciário, né. Então, sempre a prevenção, né, me trouxe muito mais prazer. Mas hoje, né, infelizmente, eu não tenho como dizer que não, né, nós temos cada vez mais demandas, né, porque aumenta o número de profissionais, né. E mudou muito, a gente falava disso antes também, né, doutor? Mudou muito a forma do profissional se posicionar no mercado, né? A gente até falava antes, assim, que antigamente, recentemente até, né, alguns anos atrás, o profissional de odontologia, ele se formava, ele ia para a parte de orto, né? De questão também, era bem forte isso, né? Essa questão. Hoje a gente tem muitos profissionais trabalhando com harmonização facial. Os mercados vêm mudando muito, né? Como tu falaste, né? A ortodontia, quando eu me formei, né? A ortodontia, ela era assim, vamos dizer, o top de linha, né? Eu talvez
metade de uma turma de graduandos queria ser ortodontista, né? Porque era o que ganhava mais dinheiro, era o que tinha mais status profissional, né? Trabalhava, não mexia com sangue, não mexia com nada, quer dizer, era um paciente, era um trabalho limpo, um trabalho bonito, né? Estética envolvida, né? E era muito rentável, né? E até porque para a população de uma forma geral o acesso era difícil, super difícil. Né? Quando eu era adolescente era coisa de rico, né? Usar aparelho era coisa, né? Tu dizer para um paciente, para um pai de paciente que tinha que colocar aparelho de novo, né? Hoje que é coisa muito comum, né? Às vezes 2, 3 vezes, na época era uma coisa absurda, né? Porque tinha que vender. Onde já se viu, né? Sim, porque tinha que vender um carro para isso, né? Então, o que aconteceu? No final dos anos 90, começou essas clínicas mais populares, né? Então popularizaram a ortodontia, né? Começou pela ortodontia, essa popularização, né? A gente lembra, eu lembro muito bem disso, né? Clínicas populares de ortodontia e tal, então popularizou. A ideia é muito boa, né? Que trouxe o acesso ao tratamento ortodôntico para a maioria da população que não tinha esse acesso, mas ao mesmo tempo não tem como um trabalho ter um nível, né? Muito aceitável, assim, uma vez que tu faz isso aí como se fosse linha de produção, né? Então essa popularização dos tratamentos, e não só depois a implantodontia também foi para o mesmo caminho, né? Clínicas de implantodontia também, que popularizaram o tratamento, que antes era caro, né? Quando tu começa a popularizar demais, né? Tu começa a ter problemas, né? Muito mais gente no mercado, muito mais gente usando isso, né? E tem que baratear custo, né? Essas clínicas têm que baratear custo. Então tem que baratear custo aonde? Na qualidade do material, nos profissionais que às vezes formados mais ou menos, né? Quer dizer, pouco, não tão bem formados. Quer dizer, o tempo, a remuneração desses colegas às vezes não é satisfatória. Né? Exatamente. Então tu não mantém uma fidelidade desses colegas que trabalham nessas clínicas. Então tudo isso popularizou e acabou ajudando a judicializar, né? Começou a haver problemas, né? Problemas de relação profissional-paciente, né? Porque tu chega num dia lá, é um profissional, no outro dia é outro, né? Então não mantém uma relação e acaba desaguava sempre no judiciário, né? Acaba desaguando no judiciário, né? E aí a gente vê um incremento muito grande dessas ações envolvendo colegas, né? Médicos de início e hoje em dia muitos dentistas, né? A gente pensar que hoje em dia, né, o Brasil é um país, né, eu vou falar só da odontologia, né, que é o campeão mundial de faculdades de odontologia, né, campeão mundial, né. Nós temos mais faculdades, aqui no estado que em todos os Estados Unidos, né. Imagina. Quer dizer, largando a média de 11 a 12 mil profissionais por semestre no mercado, quer dizer, não tem lugar para todos no mercado, né. Então, as pessoas estão fazendo trabalhos, estão se sujeitando a trabalhar de uma outra forma, por demanda, né, por um excesso de pacientes, pouco tempo para atender cada paciente, e acaba aumentando o número de problemas, né, de discussões que acabam desaguando lá no judiciário, né. E aí a minha ideia sempre foi essa aí, né, primeiro trabalhar preventivamente, né, primeiro com os meus alunos e ex-alunos, né, quer dizer, uma orientação profissional de como é que tem que trabalhar, né, para tentar minimizar esses possíveis demandas, minimizar a ocasião delas, a possibilidade que aconteçam, né? E se acontecerem, né, saber como se portar diante disso, né? Não sofrer pressão, né? Não achar que o mundo terminou, né? Que existe como se defender disso, trabalhar bem, né? Saber como nós temos aí um arsenal, né, de documentações que tem que ser guardadas, né, o que eu tenho que guardar, evidentemente, que tipo de material tem que ter, que tipo de prontuário eu tenho que confeccionar, que tipo de termo de consentimento livre esclarecido eu tenho que fazer com o meu paciente, né? Quer dizer, tudo isso a gente sempre trabalhou nisso, né, tentando dar uma forma, né, um formato mais adequado e seguro, né, para o exercício profissional desses colegas, né. E o que eu pretendo agora, que a gente está tentando fazer agora, né, infelizmente também porque aumentou muito o número de demandas, né, não ficar só na parte profilática, na parte preventiva, mas também na parte, né, agora na parte mais realmente de defesa, né, nós temos já alguns colegas que a gente está defendendo, né, que a gente está participando da defesa. Antes eu me limitava muito a dar uma assessoria, né, nas perícias, né.
Hoje não, né? A gente já está O senhor assume a defesa. elaborando, exatamente, né? Elaborando contestações, reconvenções. Atualmente, né? então, o senhor está trabalhando ainda com a cirurgia? A cirurgia ainda é a minha praia, né? Quer dizer, eu sempre digo, eu sou um cirurgião em tempo integral, 24 horas por dia, né? E se o dia tivesse mais algumas horas, eu sou advogado, né? Em as outras tantas, né? Quer dizer, eu tento fazer as duas coisas, estudar os dois lados, as duas coisas, né? E a gente está agora, não digo migrando, né? Eu vou continuar sendo cirurgião, né? Mas reduzir um pouquinho a demanda da cirurgia. Porque eu não quero mais lecionar, né? Quer dizer, a Fevale, eu fui até o mês do ano passado, tive a felicidade de ser paraninfo das duas turmas iniciais, né? Que legal. Foi muito feliz com isso. É um reconhecimento bacana, foi. Nas duas primeiras turmas, fui paraninfo de ambas, das duas primeiras turmas. Depois a gente se afastou, né? E hoje eu vou me dedicar muito mais a isso, né? Quer dizer, a minha própria clínica, né? De cirurgia, né? Obviamente. E para esse lado, né? Essa migração devagarinho, né? Tentando também oferecer esse outro serviço para os colegas, né? Tanto dentistas, né? E colegas médicos também, né? E médicos também, visando esse exercício profissional de uma forma mais segura, né? E saber a quem recorrer se eventualmente, né? Acontecer uma demanda dessa. E a gente falava antes dessa questão das harmonizações faciais, né? Que é muito bacana, que é um novo nicho de mercado, sim, que tem uma procura grande, que é rentável, sim, né? Muitos sim, profissionais acabam migrando para essa área, mas é uma área que ela traz muitos riscos jurídicos, né, doutor? Sempre que a gente mexe, né, Larissa, com estética, né, tu impõe uma obrigação de resultado, que a gente chama, né? Nós temos no direito, né, na parte da responsabilidade civil, né, nós temos as obrigações divididas em obrigações de resultado e de meio, né. As de meio são aquelas obrigações em que algumas atividades que a gente chama de meio, né, em que o profissional ele é obrigado, entre aspas, a usar toda a expertise e os meios disponíveis para tentar atingir um resultado, mas ele não pode ser cobrado por esse eventual resultado que não aconteça. Um exemplo clássico do médico, né, que atende, que ele não pode prometer a cura, né, da patologia, mas ele pode prometer que ele vai fazer todo o possível para atingir aquele resultado. O advogado também, uma obrigação de meio, né, porque ele vai fazer tudo o que está ao alcance dele, né, para tentar atingir que a tua causa seja, né, mas ele vai depender de um juízo, fatores externos, do juízo, né? de uma outra pessoa, de um juiz, de um desembargador, numa segunda, né. Então ele não tem como, né, se comprometer com o resultado. E o cirurgião dentista, né, durante muitos anos, né, lá na década de 70, 80, né, que ele ainda fazia uma coisa muito, vamos dizer assim, muito empírica, né, muito prática, né, o que ele fazia? Ele era cárie, né, extrair dente e fechar buraco de cárie, era isso que ele fazia basicamente, né, na década de 60, 70, ele era considerado como uma obrigação de resultado, né. E durante muitos anos eles foram julgados em eventuais demandas de dentistas com esse viés, né? E com essa pedra na cabeça, né? Que tinha. Então o resultado não era alcançado, ele era condenado por não atingir o resultado. Só que durante muitos anos, e eu sou a prova viva disso, né? A gente foi fazendo coisas cada vez mais invasivas, cada vez mais científicas. Os cirurgiões dentistas hoje fazem cirurgias de face, fazem enxertos grandes, entram em seio maxilar, fraturas de face. Quer dizer, não tem como tu dizer que isso é uma obrigação de resultado, né? Tem um nível de complexidade muito grande. Isso, né, tem um fator aleatório aí, né? Que escapa do controle do profissional muitas vezes, né? Depende de muitos fatores aleatórios, a vontade dele, né? Então, aos poucos, a gente conseguiu, né? Com muita dificuldade, que os cirurgiões dentistas também fossem vistos como obrigação de meio, né? E os julgados passaram a ser por esse sentido. E hoje, com a harmonização orofacial, a gente está meio que voltando, né, a ser considerado com obrigação de resultado. Por quê? Porque, óbvio, né, quem procura uma pessoa para fazer uma harmonização orofacial quer resultado. Né? Do ponto de vista coletivo e profissional, é uma espécie de retrocesso de um direito... Se pensando na parte da responsabilidade civil, né, não deixa de ser, né?
não deixa de ser, né? Eu acho que é inerente, é que nem o cirurgião, a cirurgia plástica também é vista assim, né? Nós temos o cirurgião plástico que é o reparador, né? Aquele que opera grandes queimados, cicatrizes de acidentes. Esse ele é visto como obrigação de meio, né? Mas aquele que vai lá fazer a tua rinoplastia estética, ele é visto como resultado também, né? E a harmonização orofacial, acho que ela entra aí no meio, né? Ela entra por aí também, porque tu promete resultado, né? Eles não tem como escapar disso, né? Por mais que tu vá depois e defender depois é bem complicado isso, né? Se tu não atingir o resultado. Então tudo isso aí hoje porque é muito subjetivo. Muito né, subjetivo. A gente até conversava antes sobre isso, né? A partir do momento que o profissional promete ali, o rosto dos seus sonhos, né? O meu rosto dos meus sonhos é uma coisa. A estética é subjetiva. Né? Então, daqui a pouco, o rosto dos sonhos claro. é outra coisa. Então, como que a gente vai prometer isso? Claro, né? a Como estética, que a gente vai mensurar essa entrega também? A estética é muito subjetiva. O que para ti pode ser muito estético, para mim pode ser menos, e vice-versa. Quer dizer, é muito subjetivo. E passar isso para um juiz ainda é mais complicado ainda. Né? Quer dizer, uma terceira pessoa ainda para julgar, analisar isso. Então, e tudo isso gera um campo muito fértil, né, para advogados, sempre digo isso para advogados, um campo muito fértil, e para quem se dispõe a gravitar nesse meio, né? Quer dizer, então por isso que a gente agora está também, né, tentando ajudar os colegas nesse sentido, né? Quer dizer, orientando primeiro, como eu digo, na parte profilática, né? Eu quero montar uma clínica, o que eu preciso, né? Quais são, o que eu preciso de documentação. Uma espécie de consultoria. Exatamente, uma consultoria por esse lado, né? E a consultoria do lado da responsabilidade civil mesmo, né? Do exercício profissional, né? Que é o que eu sempre gostei de fazer, né? E, eventualmente, quando acontecer demandas, né, saber também a quem procurar, né, como montar essa defesa, né, ajudar o colega, né, a sair dessa situação que às vezes é bem desagradável, né. Sim, porque coloca em xeque ali muitas vezes toda uma trajetória profissional construída com muito esforço. Duras né? penas, muitos anos, exatamente, né? Quer dizer, às vezes hoje em dia com rede social, então é muito mais complicado ainda, né? Não, e a partir do momento que a gente coloca ali enfim, um questionamento sobre a capacidade profissional de alguém, para a gente voltar atrás, não é bem assim, exatamente. Né? Quem nunca teve ali uma indicação negativa de um profissional, que por mais que tu veja depois aquele profissional fazendo excelentes trabalhos, fazendo excelentes coisas, pessoas indicando positivamente. O senhor estava falando agora e eu estava lembrando disso, assim, dessas clínicas mais populares, eu estava lembrando de um caso que aconteceu, que eu já vi várias pessoas passando por uma dessas clínicas, tendo experiências bem-sucedidas, mas a que fica na minha memória é aquela única pessoa que falou mal daquilo. O normal é exatamente isso. E hoje com rede social, né, que não existe regramento para isso, né, as pessoas escrevem tudo que querem, né, e... Quer dizer, é bem complicado isso. E aí a gente também tem o outro lado da moeda, que também não é terra sem lei, né, doutor? A rede social. A pessoa pode até lá escrever tudo que hoje, quer. Graças a Deus, não é mais, né? Mas ela pode e deve, né, ser penalizada. Hoje, graças a Deus, né? No começo teve um tempo que era terra sem lei, né? Hoje, graças a Deus, não, né? Nós temos regramentos para isso, né? Mas mesmo assim, né? Perfis aparecem e desaparecem no mesmo dia, né? Então, e tudo isso aí, então, e nós que trabalhamos com pessoas, né? Porque trabalhar com pessoas é difícil, né? Tu trabalha com pessoas, né? As pessoas são diferentes umas das outras, né? Tem anseios diferentes, tem históricos diferentes, trazem experiências, né? Antigas, diferentes, né? Objetivos diferentes. Exato, é difícil trabalhar com gente, né? É muito gostoso trabalhar com gente, eu sempre trabalhei com gente, né? Mas ao mesmo tempo é complicado. É que isso, quando né? a gente tá falando de expectativa, né, doutor? Por exemplo, hoje a gente tá tendo aqui esse bate-papo, eu daqui a pouco tinha uma expectativa em relação à nossa conversa, o senhor tinha outra, e a gente precisa encontrar um meio termo. Um meio termo, né? Exatamente. Só que isso a gente tá falando de uma entrevista, de algo que, né, é mais tranquilo. Agora, quando a gente tá falando
do teu rosto, Sim. né? Que é o teu cartão de visitas ali. E também, é mais complexo. E também, Larissa, quando envolve dinheiro também, né? Porque é verdade. Existe algumas estatísticas de áreas, quais são as especialidades que são mais demandadas juridicamente, né? Tanto na medicina quanto na odontologia, né? São as áreas que são mais caras, né? Isso aí é óbvio, né? Isso aí é uma coisa muito fácil de entender, né? Sempre que demanda tempo, quer dizer, eu não posso ficar 3, 4 anos. E às vezes o tratamento demanda 3, 4 anos. E a pessoa tem que saber que vai demandar 3, 4 anos. Às vezes com 3, 4 cirurgias. Mas eu tenho que fazer. Sim, às vezes precisa de mais procedimentos. E tudo isso custa dinheiro, né? E quer dizer, tudo isso tem que ser muito bem conversado, tem que ser muito bem explicado. Transparência, e né? mesmo assim, né, com um bom plano de tratamento, às vezes a gente tem intercorrências no meio, que tem correções de rota, né? E que tudo isso vai desaguar onde, né? Às vezes numa falta de entendimento, às vezes esquece aquilo que foi dito lá no começo, há 2, 3 anos atrás, não vale mais. Isso acaba a relação profissional-paciente acaba ficando complicada e isso acaba desaguando às vezes no judiciário, né? Então tudo isso eu tenho tentado, né? Eu tenho tentado nos cursos de pós-graduação, né? Na graduação e na pós-graduação, tentando passar isso para os alunos, né? E para os colegas, né? Que não adianta, isso é assim, né? Quando lida com pessoas, né? As pessoas esquecem, as pessoas às vezes pensam naquilo que realmente interessa e a gente tem uma tendência de afastar o que não interessa, né? Isso é dessa... E vê muito pelo nosso ponto de vista, sim, né, doutor? Sim. Então é preciso ter essa figura ali mediadora para que consiga se chegar num objetivo bom para todo mundo ali, né? No meio termo. Então assim, então hoje assim a gente está pensando muito nisso, né? De fazer, de oferecer esse trabalho, já estamos fazendo isso. Isso, né? Que eu queria perguntar para o senhor, quem está nos ouvindo agora é da área médica, é da área odontológica, enfim, não sei se profissionais de estética também, né? Sim, biomédicos, farmacêuticos, bioquímicos, tudo isso. Quem está ouvindo aqui e tá daqui a pouco passando por esse momento desafiador, ou tô montando a minha clínica, eu gostaria de ter aí a experiência do Dr. Mário me auxiliando nesse processo, como que essa pessoa faz? Nós temos alguns, eu tenho minhas redes sociais, né? Nós temos a rede social da clínica, né? E nós temos agora o Saul, que é o que trabalha comigo na parte de marketing, então a gente está montando isso também. A parte das redes sociais está voltada para esse lado também, para o lado do agora direito, né? Da responsabilidade civil médica, né? Que é o que esse serviço que a gente está oferecendo. Então, aos poucos nós estamos colocando isso. Nós temos alguns podcasts também. Se alguém quiser me seguir no Instagram, nós temos vários podcasts já também já voltado para esse lado também, né? Da responsabilidade civil, né? E bem mais esclarecedores, e alguns cursos também a gente está montando agora, cursos que vão ser, cursos que vão estar disponibilizados na internet e cursos presenciais também, né? Nós estamos montando isso já para agora, para a questão do próximo mês já, cursos presenciais, né? Para profissionais da saúde. A gente tem algumas parcerias já, uma parceria com a CI, a gente está alinhavando, e com a ABO de Porto Alegre, né? A gente está alinhavando algumas parcerias já para oferecer cursos para profissionais para que entenderem um pouco dessa área, né? Aqui no Instagram, eu até abri aqui, quem tiver interesse, né, pesquisar ali é Mário Carlé, @MárioCarlé. Isso. E ali tem já um linkzinho na bio, né, que direciona aqui para as outras, tem pro podcast. Isso. Está no YouTube site também. Da clínica, o WhatsApp da clínica. Então, quem quiser fazer contato é só entrar ali no perfil do Dr. Mário no Instagram, que vai conseguir entrar realmente em contato, conversar, pedir essa assessoria. E em breve, então, novidades na área dos cursos, né? Os cursos já agora para maio, a gente já tem alguns já montados, a gente está dando uma repaginada, porque eram aulas minhas na graduação e na pós-graduação, que a gente tem que dar uma repaginada, porque muda o público, né? Então tem que repaginar um pouco, né? Trazer alguns casos novos, né? Tem que ser uma coisa muito prática isso, né? Então a gente está repaginando algumas coisas, mas já para maio agora já tem novidades aí, né? Na ACI, em Porto Alegre também, né? Para esse lado também. E nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, né? Nós temos todo isso que tu falaste agora, né? Cada procedimento que é feito
clínica também, é explicado aí, né? Na parte agora da cirurgia, né? No Spotify, a gente está recebendo aqui uma ajuda. No Spotify, no YouTube, Clínica Legal é o podcast onde vocês conseguem também acessar. Esse nome Clínica Legal aí foi da cabeça do Saul, né? Saul nos socorreu aqui agora com a informação, com o nome do podcast, que está lá no Spotify também no YouTube. Clínica Legal tem 2 sentidos, né? O legal, de legal mesmo, por uma coisa de bacana, e legal porque tem a ver com o direito. Legalidade. Né? Exatamente. Então ficou bem interessante esse nome que o Saul criou, né? O Saul tem uma genialidade dele aí, né? Agora ele já achou uma solução aqui para conseguir falar com a gente. Então o doutor está em excelentes mãos ali com o Saul. Doutor, eu agradeço muito a disponibilidade do senhor. Passou rápido, né? Muito, né? A gente conversou podia bastante. Podia passar a tarde aqui conversando. A gente conversa bastante, mas foi muito legal ter o senhor aqui esclarecendo e desejar boa sorte, né? Em mais esse desafio que o senhor está fazendo. Está se comprometendo, tenho certeza que com excelência, como vem sendo, né, ao longo da sua carreira até o momento. E mais uma vez, muito obrigada por estar aqui hoje. Larissa, desculpa, eu que agradeço, né? Foi uma experiência muito boa, né? Muito boa, né? Eu fazia tempo que eu não vim aqui, né? Eu tive aqui uma vez num outro programa, né? Com o Rodrigo Giacometti. Com o Giacometti, faz bastante tempo, alguns anos, né, Larissa? E já foi uma coisa muito boa, né? Mas esse teu aqui foi muito, muito legal, né? Foi um bate-papo de amigo, assim, né? Uma coisa muito, parece uma coisa de bar, assim, né? Quer dizer, é verdade. Então a coisa fluiu bem, assim, mas então quem agradece muito sou eu. Fiquei muito honrado com o convite, né? Muito honrado com o convite. E foi uma tarde muito proveitosa, eu acho que vai ficar bem legal, assim. Obrigada, doutor. A gente vai se despedindo. Quem pegou a conversa pela metade aqui com o Dr. Mário Carlet vai ficar disponível também lá no nosso YouTube, no YouTube oficial da Rede União. E a gente está de volta com o Papo de Mercado na próxima segunda-feira, a partir das 8 da noite. Também te espero todos os dias, de segunda a sexta, das 4 às 5, com mulheres, aqui na 105.3. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Você ouviu Papo de Mercado, todas as segundas, das 8 às 9 da noite.